Oi pessoal, vamos para o nosso próximo vídeo. A gente vai fazer a discussão nesse vídeo aqui do capítulo 22 do livro Ciência e Comportamento Humano, um capítulo intitulado Governo e Lei, tá? Na sequência que a gente vem organizando nossas discussões aqui na disciplina, discutindo a questão do comportamento social, a gente veio num crescendo em termos de contingências envolvidas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, o controle pessoal está envolvendo basicamente duas contingências, né? A contingência de indivíduo controlador, indivíduo controlado. Quando a gente pensa a relação de contingência, a relação de controle grupal está envolvendo a contingência de um indivíduo e a contingência dos membros do grupo. Tá? O poder de controle no controle pessoal envolve essa proximidade entre controlador e controlado, que permite discriminar fonte de controle do comportamento um do outro. No controle pelo grupo, a gente discutiu as diferentes práticas dos diferentes membros do grupo convergindo num controle minimamente semelhante por parte sobre o indivíduo, né, sobre o indivíduo controlado, por mais que sejam estratégias de controle diferente, mas buscando estabelecer ou eliminar mais ou menos o mesmo padrão comportamental. Mas esse grupo ele não é necessariamente um grupo organizado, tá? Não é a organização em termos de prática de controle que define controle pelo grupo, tá? Por outro lado, a gente vai começar a entrar agora justamente em grupos que têm na organização sua característica principal e sua característica de que lhes atribui poder de controle. É o que Skinner vai chamar de agências controladoras. Seria algo como instituição de controle. Tá? O que caracteriza basicamente as agências de controle é essa organização, é o fato de deter poder de controle sobre variáveis que perpassam o controle do comportamento de um grande número de indivíduos. Liberdade, dinheiro, alívio. Né? Esses são elementos que aquele que detém poder de controle sobre esses elementos detém poder de controle sobre um grande número de indivíduos, porque um grande número de indivíduos são suscetíveis a esses eventos enquanto fonte de controle dos seus respectivos comportamentos. Tá? Então, aqui a gente vai discutir 5 grandes agências. É lógico que existem muito mais. A gente poderia discutir outras agências, mas a gente vai discutir governo, vamos discutir religião, vamos discutir psicoterapia, economia e educação. Tá? Poderíamos, por exemplo, discutir ciência enquanto agência de controle, mídia enquanto agência de controle. Mas vamos ficar nessas 5, que são as 5 que o Skinner apresenta lá no livro. Fazer essa discussão é interessante porque ela demonstra o poder explicativo da análise do comportamento. Quando a gente olha para essas 5 instâncias, a gente tem quase 5 formas distintas, tradicionalmente falando, né? 5 formas distintas de pensar, de conceber o ser humano. O ser humano pensado pela ciência política normalmente tem pouca relação com o ser humano pensado dentro da psicoterapia, que vai ter pouca relação com o ser humano pensado na economia. Skinner vai virar para o seguinte: é pouco provável que o indivíduo seja tão entrecortado assim, seja em suas diferentes formas de se relacionar com o mundo, ele se transforme tanto. Então, discutir o indivíduo na sua ação política
o indivíduo na sua ação religiosa, o indivíduo via processos psicoterápicos, o indivíduo econômico, o indivíduo em processo de educação, via uma estratégia unificada de princípios explicativos, demonstra o poder explicativo dessa proposta. Tá? Beleza. Então a ideia aqui é tentar entender a organização contingencial que compõe essas diferentes agências, tanto no que diz respeito à estratégia de controle, quanto no que diz respeito à organização, que se organizar não deixa de ser comportamento, então o que mantém a agência de controle. Tá? Beleza, a primeira que a gente vai ver, que é a desse vídeo, é a agência governamental. Skinner começa falando, olha, provavelmente é a agência mais característica, né, que exemplifica melhor a ideia de uma instituição de controle, talvez seja a noção de governo. Tá? A mais óbvia, né? Eu acho que esse é o termo que o Skinner usa. E ele vai virar e falar o seguinte, olha, a agência governamental, ele começa falando, a agência governamental o governo, né, é o uso do poder para punir. O uso do poder deliberado de punir. Um tempo atrás, eu não lembro qual qual político que falou, acho que foi o Mourão, o vice-presidente, não tenho certeza, criticando a violência presente no país. Ele vira e fala, não, o governo, o Estado deve deter, como é que é o termo que ele usou? Deve deter monopólio sobre a violência. Na hora isso me chocou um pouco, mas depois quando você para para pensar, faz todo sentido do mundo. Tá? Todo sentido do mundo é um pouco pesado, mas a ideia de exercer controle punitivo é uma prática que é aceita enquanto prática de controle quando usada pela agência governamental. Então, por exemplo, o governo pode me prender, é aceitável ele me prender, dependendo do comportamento que eu emito. É aceitável ele me retirar dinheiro, dependendo do comportamento que eu emita. Não é aceitável a mesma estratégia de controle utilizada pelo bandido. Ele não pode me prender. Não é aceitável que ele me prenda. Não é aceitável que ele me retire dinheiro. Tá? Então, a estratégia básica de controle governamental, e aqui eu não estou entrando no mérito de nenhum tipo de discussão sobre que governos estamos falando, seja o governo A, Y, Z, aqui na China, no Japão, nos Estados Unidos, na França, na Etiópia. Tá? A estratégia básica de controle é via controle coercitivo, via punições. Tá? A fonte desse poder de punição depende muito da composição da agência. Tá? Um homem forte, o criminoso com uma arma, não deixam de ser até, em alguma medida, uma espécie de governo, ou seja, se utilizam do poder de punir. Tá? Quando estamos falando de um governo organizado, você tem a tarefa da punição atribuída a um grupo interno, polícia, exército, tá? São dentro da composição da agência, aqueles que cumprem a função de disponibilizar essas punições.
Tá? É, 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 poder, o fato do poder ser derivado do consentimento do governado, ele vai, de alguma medida, explicar a própria composição da agência. Tá? É, é, esse consentimento vai derivar de algum grau de congruência entre a estratégia controladora da agência governamental e a prática de controle do próprio grupo que mantém que mantém a agência governamental, controlado e controlador, né? Estado e povo, no sentido de que essa deliberação de poder de punir depende para aquele a quem está sendo deliberado se utilize dessa ferramenta controladora em conformidade com a prática do grupo. Senão o grupo elimina a deliberação. Tá? Beleza. Quais são as estratégias de controle da agência governamental? As técnicas de controle. A gente viu lá, quando estávamos discutindo como é que eu vou falar isso? Quando a gente estava discutindo agência não, desculpa, caramba, deu um branco, é um troço besta, vocês vão ver. A gente estava discutindo controle pelo grupo, ele está falando, olha, o grupo ali classifica comportamento como certo, comportamento como errado e consequencia de acordo. O governo faz algo bastante semelhante. Não vai classificar como certo e errado, mas vai classificar como legal e ilegal e consequencia de acordo. Tá? Essa classificação, lembrando, quando a gente estava falando do grupo, a gente falava certo e errado, é dependente do efeito que o comportamento tem sobre o grupo. O comportamento que gera reforçadores para o grupo vão ser classificados como comportamentos certos. Comportamentos que geram consequências aversivas para o grupo vão ser classificados como comportamento errado. Na agência governamental, essa classificação, essa definição depende da fonte de poder da agência. Quando eu estou falando de um governo totalitário, onde seu poder de controle depende a sua fonte de controle, de poder de controle depende de força, os efeitos definidores de legal e ilegal são os efeitos sobre os membros controladores da agência. Gerar estimulação aversiva sobre os membros da agência governamental é que define o comportamento como legal e ilegal. Quando a gente está falando de um governo mais democrata, onde o poder é derivado desse consentimento que a gente estava falando, a noção de legal e ilegal se aproxima muito da noção de certo e errado do grupo. Tá? Mas como a agência opera via poder de punição, o foco está sempre em exercer controle sobre o comportamento errado, sobre o comportamento ilegal, tá? Falando em termos mais governamentais. Tá? Então, a agência busca restringir comportamentos que ameaçam o indivíduo em alguma medida. Tá? Assim, o comportamento legal, isso é importante. O comportamento legal, ele é fortalecido
não por consequências diretas a ele, mas por um efeito de reforçamento negativo. Pune-se o comportamento ilegal e o comportamento que eliminaria a estimulação aversiva estaria sendo fortalecido. Então, o comportamento legal é fortalecido pela eliminação das consequências que acarretam o comportamento ilegal. Tá? E aí, então, são colocados contingentes ao comportamento ilegal, remoção de reforçadores positivos, confisco de propriedade, multa, privação de contato social, né, prisão, a apresentação de estimulação aversiva já foi uma estratégia mais comum. Hoje o comportamento ilegal é muito mais consequenciado por punições negativas, ou seja, retirada de reforçadores. E o legal é reforçado por reforçadores negativos, ou seja, retirada de estimulações aversivas. A questão é que essa estratégia de controle, ela não é das mais eficientes na medida em que o comportamento punido, se ele está ocorrendo, é porque consequências reforçadoras o mantêm. E aí, na hora que eu puno, e esse comportamento diminui de frequência, ou o sujeito age de uma outra forma, apresenta um comportamento legal, ele está deixando de entrar em contato com essa estimulação aversiva, mas está também deixando de entrar em contato com as consequências reforçadoras atreladas ao comportamento ilegal. Então, essa lógica dá abertura para uma gama ampla de esquivas, de fugas e esquivas, dando possibilidade, então, de contracontrole, ou seja, comportamentos que eliminam a estimulação aversiva, mas, ao mesmo tempo, conseguem manter as consequências reforçadoras. Então, por exemplo, eu ando acima da velocidade numa via, qualquer ela que seja, e tomo uma multa. O andar acima da velocidade tem lá seus reforçadores. Sei lá, eu chego mais rápido aonde eu deveria chegar, a galera vira pra mim e fala, e aí, você é o cara, você dirige bem pra caramba. Na hora que eu recebo a multa, dependendo do valor dessa multa e da minha condição financeira, essa multa pode ser suficientemente aversiva para diminuir a frequência. Mas ao fazer isso, qual é o problema? Eu perco reforçadores. Eu deixo de chegar tão rápido onde eu quero chegar, eu perco o reforço social da galera que fica falando que eu dirijo bem pra caramba. Mas, então, eu tenho uma esquiva possível, que é andar abaixo da velocidade, que é a esquiva buscada pelo governo quando implementa esse padrão de contingência. Mas eu tenho outras esquivas possíveis, esquivas que mantêm os reforçadores atrelados ao comportamento ilegal. Eu posso, por exemplo, andar acima da velocidade o tempo inteiro e quando eu vejo um radar eu abaixo a velocidade. Com isso eu mantenho os reforçadores de chegar mais rápido no lugar, da galera que fala que eu sou o cara dirigindo, e ao mesmo tempo me esquivo das estimulações aversivas atreladas ao andar acima da velocidade. Beleza. Mas a lógica básica seria a de criar sinalizadores de estimulação aversiva, e aí qualquer comportamento que diminua a frequência desses sinalizadores e da probabilidade de eu me comportar ilegalmente
esse comportamento estaria sendo reforçado pela eliminação da estimulação aversiva. Mas a gente viu que a coisa não é tão simples assim. Tá? Mas a ideia é basicamente implementar um comportamento obediente. Tá? Uma outra estratégia seria as leis. Tá? Que a lei é uma espécie lá de codificação das contingências mantidas pela agência governamental. Tá? Ela especifica comportamento, não de forma tão clara, tá? Ela especifica muito mais o efeito que o meu comportamento tem sobre o outro. Então, quando fala em roubo, não fala o que eu fiz, só fala que fulaninho perdeu determinada coisa. Tá? Quando fala assalto, até dá alguma especificação, mas na verdade o que ele está querendo dizer é fulaninho perdeu alguma coisa e foi exposto a uma estimulação aversiva. Tá? A minha ameaça, alguma coisa do tipo. E a lei, para além disso, especifica, então, consequência para esses comportamentos. Tá? Então, no final das contas, é uma descrição verbal de contingência. O problema é que essas leis elas têm pouco efeito. Tá? Primeiro que o governo não cria contingências para implementação de comportamento de segmento de lei. Tanto é assim que, por exemplo, a noção de desconhecimento de lei não é uma desculpa para desobedecê-la. Isso é a prova de que o governo não está preocupado em ensinar. Porque se fosse uma obrigação ensinar, o não saber seria a responsabilidade da agência governamental. Tá? Em função disso, o governo atribui a outras agências ou grupos o papel de implementar comportamento mantido por essas contingências. Então, escola, família, mídia, são outras agências ou grupos que cumpririam essa função de implementar repertório comportamental. Tá? Talvez no máximo o que a agência governamental usaria como estratégia educacional seria a consequenciação do comportamento dos outros. Ao consequenciar o comportamento dos outros, eu, observando aquilo, eu aprenderia com a experiência do outro. A gente já viu que isso não é tão simples assim. Tá? Primeiro que eu precisaria ter contato a toda a cadeia comportamental, o que raramente vai acontecer, para entender o que foi que fez, para identificar a relação com consequência, coisas do tipo. Tá? Eu tenho que ter sido submetido a um histórico de reforçamento aonde observar o outro, se reforçar e entrar em contato com consequências semelhantes quando me comporto semelhantemente a esse outro. Eu precisaria desse histórico para posteriormente aprender com a observação da consequenciação do comportamento do outro. Então, que é uma outra questão que não necessariamente os indivíduos apresentam essa relação, esse histórico que implementa essa capacidade de aprender dessa forma. Tá? Beleza. Vimos um pouco as estratégias de controle em termos de consequenciação, em termos de aprendizagem e tudo mais. Vamos tentar entender um pouquinho como é que normalmente essa lógica de consequenciação, por que ela é pensada da forma como ela é pensada tradicionalmente. Aqui, o Skinner ele não está sendo prescritivo, ele não está falando que tem que ser desse jeito, ele está tentando analisar como é que é organizado. Tá? Então, ele está muito mais numa lógica analítica do que prescritiva. Tá? Ele vai falar, olha, tradicionalmente, na nossa cultura ocidental,
Pensa-se o ser humano como um ser responsável, um ser que é capaz de saber reconhecer o que deve e o que não deve ser feito e escolhe como agir. Nesse sentido, faz sentido uma consequenciação aversiva e coercitiva em cima desse sujeito. Tá? Ou seja, considera-se certo punir o indivíduo por sua escolha. Tá? Essa punição, como eu falei, vai depender do tipo de governo, né? Se é um governo mais autoritário, é em função de comportamentos que geram condições aversivas para o governo, mais democrata, em função de condições aversivas que o meu comportamento gera para os membros do grupo. Tá? Mas a lógica básica é uma tentativa de igualação de efeitos. Tá? Você gerou um mal e eu vou gerar um mal igual. Você vai virar para assim, galera, desculpa, mas isso é vingança. Isso não é estratégia de controle. Isso é uma postura vingativa. Tá? Se eu penso a governo como uma busca de controle comportamental, a ideia é assumir que, ao punir, o indivíduo faria menos aquilo que ele fez, aquilo que ele fez de errado. Tá? Essa posição, ela conflita com a ideia de um sujeito livre. Não faz sentido. Mas é que tá. A forma como nós estamos organizados é muito solta em termos teóricos. Ou seja, buscamos igualar efeito, ou seja, o sujeito escolheu agir de forma errada, então por isso vamos nos vingar, vamos igualar efeitos. Ao mesmo tempo, supomos que, ao fazer isso, o sujeito tem menos chance de voltar a fazer. Isso quer dizer que eu estou assumindo que essa punição determina o comportamento futuro. E aí, eu estou em conflito. Ou eu assumo o sujeito como livre, ou eu assumo o sujeito como determinado. Tá? A ideia de pensar o tamanho da pena em função do mal gerado pelo comportamento mostra claramente que se mantém uma lógica ali que não é educativa, que é basicamente uma estratégia de vingança. Você gerou um mal, pena tal. Você gerou um mal maior, uma pena maior. Tá? Então, hoje em dia a gente está numa visão que é meio transitória. Tá? Por exemplo, o advogado de defesa, ele vai buscar os atenuantes do crime. Ou seja, as justificativas externas do indivíduo ter feito o que ele fez. Já indica aí alguma tentativa de pensar o indivíduo via sua relação com variáveis ambientais de controle. Tá, estamos falando aqui muito de controle aversivo, mas não é a única, apesar de controle aversivo ser a maioria da estratégia de controle da agência governamental, não é a única. Você tem, por exemplo, via controle econômico, uma busca por controle reforçador. É mínimo, por exemplo, eu consigo pensar aqui, por exemplo, nos subsídios agrícolas. Vai lá, meu filho, planta milho
Se você plantar milho, eu banco ali uma parte da compra desse milho. Tá? Isso não deixa de ser reforço do comportamento, buscando implementar um padrão comportamental. Tá? Mas, como eu falei, isso compõe uma parcela ínfima da estratégia controladora da agência governamental. Tá? Beleza. Para a gente finalizar, a gente tem que entender que essa relação controlador-controlado, governador-governado, tá? É um sistema social. O que isso quer dizer? São contingências intercruzadas, onde parte da contingência de um é composta pelo comportamento do outro. E parte das contingências do comportamento desse outro é composta pelo comportamento desse um. Né? Então, da mesma forma que o comportamento de governado tem parcelas de elementos controladores que são mantidos pela agência governamental, no outro sentido também é verdade. O comportamento de membros da agência governamental também é mantido por padrões padrões comportamentais emitidos pelos membros do grupo de governados. Então, isso vai ficar mais claro quando a gente for discutir controle econômico. Tá? Mas eu falei lá no início do vídeo. Então, olha, você tem um poder deliberado, ou seja, governado atribui a composição da agência. Isso pelo menos uma agência democrática, num governo democrático. Você tem o governado que vai lá e vota em fulaninho para ele compor a agência governamental. Fulaninho, enquanto membro do governo, constrói, planeja contingências controladoras dos membros governados. Na agência democrática, quando fulaninho planeja contingências que estão em acordo com a prática de reforçamento do grupo que o elegeu, ou seja, que atribuiu o poder de agência governamental, na hora que ele executa esse planejamento consonante, ele está reforçando o comportamento dos membros do grupo em deliberar poder de controle para fulaninho. Da mesma forma, quando o grupo se submete à contingência mantida pela agência governamental, está reforçando o comportamento dos membros da agência. Então, percebam, é uma relação mútua de controle. É lógico que pode variar, e isso vai ficar muito mais claro na agência econômica, vai variar a condição de cada um. Né? Por exemplo, na agência econômica, quando eu estou falando de controle monetário, quando eu tenho dois indivíduos, patrão e empregado, com um com muito dinheiro e o outro com pouquíssimo dinheiro, essa relação desigual permite abuso de controle. Na agência governamental, essas relações desiguais também vão permitir. Não necessariamente essa relação desigual é financeira. Normalmente é acompanhada disso, mas não necessariamente. Mas essa relação desigual pode acabar gerando desequilíbrio. O que a agência faz? Organiza estratégias de contra-controle legais. Por exemplo, sistema judiciário, Ministério Público, coisas do tipo, são estratégias de regulação da prática de controle da agência governamental, que busca minimizar a possibilidade da agência que detém poder de controle sobre uma mega variável, liberdade, por exemplo, busca limitar as possibilidades dessa agência exercer controle sobre o governado de forma abusiva.
Tá? O problema é que os contracontroles legais são planejados pela própria agência. Então a gente acaba entrando num ciclo muito problemático de automanutenção, de autorregulação da agência. Tá? Pessoas, podemos ficar por aqui. Vamos entrar agora nessa sequência de discussão das agências governamentais, das agências de controle. Tá? Começamos hoje com a agência governamental, vamos na semana que vem para a agência religiosa. Beleza? É isso, pessoas. Bom resto de semana para vocês e até mais.